Olá, bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Devido a algum tempo sem fazer esse trabalho que o Senhor Jesus ele me direcionou, estou voltando hoje, nessa manhã de sexta-feira, para que nós possamos juntos compartilharmos alguns versículos da palavra do Senhor, agradecendo a Deus pelo óculos, pois aquele óculos já estava vencido há algum tempo e eu não estava enxergando direito, tinha muita dificuldade para enxergar. Mas Jesus, Ele é bom o tempo todo, faz tudo no tempo certo. E eu estou agradecida pelos óculos. Agora eu estou enxergando muito bem. Amém? Vamos ler alguns versículos. Evangelho de Lucas, o capítulo 8, os versículos do 43 até o 48. Diz assim: a epígrafe, ela fala: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. São duas passagens. Inicia-se falando um pouco sobre a filha de Jairo. Aí ele para e volta para a mulher do fluxo de sangue. Amém? Vamos ler para a gente entender? Diz assim, versículo 43 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ele diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres, que era dinheiro. E por nenhum ela pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, e disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Então disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Então, essa passagem, ela fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, sofria dessa hemorragia há 12 anos. Eu fiz uma anotação aqui, depois a gente vai partilhar direitinho. Uma mulher curada de hemorragia contínua há 12 anos. Ao tocar na orla, no manto de Jesus, impulsionada por fé inabalável, isolada socialmente, falida, ela superou a impureza do corpo para encontrar a cura física. Seria uma impureza espiritual para encontrar a cura física. E restauração de sua identidade, sendo chamada de filha por Jesus. Os principais aspectos dessa passagem diz assim: o sofrimento. Foram 12 anos sofrendo. Veja o tempo. Foram 12 anos. Às vezes eu e você pede uma coisa para Deus e diz: Deus, é para ontem. Mas o meu tempo e o teu tempo não é o tempo de Deus na minha e na tua vida. Ela passou 12 anos sofrendo. Existem coisas que eu pedi a Deus, Deus me prometeu na minha mocidade, com 19, 20 anos, eu já tenho 49, prestes a fazer 50. O tempo é de Deus. Ele não fez ainda, porém, ele sempre renova que irá fazer. Amém? O sofrimento, foram 12 anos. Impureza social, pela lei, em Levítico 15, se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada lá no livro de Levíticos, o capítulo 15, as condições a tornava impura, de acordo com a lei de Moisés. Tá certo? O tempo da lei, nós vivemos hoje no tempo da graça. Então, de acordo com a lei, ela era impura, ela não podia estar onde ela estava, entre as pessoas. Ela tinha que estar afastada, recolhida em um determinado lugar.
E quando ela passasse, se tivessem pessoas próximas, ela precisava dizer impura, impura, para que ninguém tocasse nela. E ela foi até Jesus. Continuando, a fé e o milagre. Ela acreditou que apenas ao tocar na orla de Jesus, na vestimenta, ela seria curada. Para você ver, ela não foi por cima, ela não gritou Jesus, ela não chamou a atenção dele. Pelo contrário, ela foi se espremendo por baixo da multidão, sabe? Rastejando mesmo. Aí tocou lá na orla, já no finalzinho, quase na ponta, no chão. Ela tocou na orla de Jesus. Veja o sinal de humilhação dessa mulher. E ao tocar na orla, ela disse: eu não preciso nem que ele me veja, nem que ele fale comigo. Eu creio que se eu tocar só na orla da vestimenta dele, eu serei curada. E a fé daquela mulher foi tão grande que quando ela tocou, instantaneamente, aquele sangue cessou. Continuando, a restauração. Jesus, ele sentiu que saiu dele poder. E ele chamou aquela mulher de filha. Veja que privilégio. Jesus, ele sentiu que dele havia saído o poder e chamou aquela mulher de filha. No comecinho, no versículo 40 do capítulo 8, fala que Jesus, ele ia à casa de Jairo. Jairo, ele era um dos príncipes da sinagoga. E a filha dele estava doente. E ele havia pedido a Jesus que fosse até sua casa para curar a sua filha, a sua única filha. E no caminho, quando Jesus ele ia para a casa de Jairo, a multidão apertava, oprimia, muita gente querendo tocar em Jesus, querendo chegar perto, querendo ser curado por Jesus. E aquela mulher, ouvindo falar de Jesus e vendo o que ele estava passando, foi, se humilhou, rastejou, foi lá e tocou na orla da veste dele. E naquele momento que Jesus ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão, ela te oprime, te aperta. Isso pergunta quem me tocou. Mas Jesus não estava perguntando quem me empurrou, quem me apertou, quem me oprimiu, não. Ele perguntou quem me tocou. Porque o toque de Jesus é diferente. Uma coisa é você, sabe, fazer barulho, fazer aquelas coisas todas. Uma coisa é isso. E outra coisa é você tocar em Jesus. Quando eu e você, de acordo com a minha e a tua oração, de acordo com o meu e o teu quebrantamento de espírito, quando a gente toca em Jesus, o negócio é diferente. Jesus ele perguntou quem me tocou, porque ele sentiu que dele havia saído virtude. E naquele momento, aquela mulher com medo, mesmo assim ela foi e anunciou-se, disse: fui eu, mestre. E ela aceitou, ela reconheceu, ela disse que foi ela. E o Senhor Jesus disse: filha, no versículo 41, vá em paz, a tua fé te salvou. E aquela mulher saiu muito feliz, porque ao tocar na orla da veste de Jesus, ela foi curada, onde ela havia passado 12 anos, gastando tudo que ela tinha com os médicos, e nada foi feito. Mas um simples toque em Jesus, ela foi curada. Que eu e você possamos entender nesta manhã que quando nós, com nossa humildade, com o nosso quebrantamento de espírito, com o nosso coração quebrantado, tocamos em Jesus, o milagre, ele é concedido na minha e na tua vida. E o tempo, crente, é de Deus. Amém? Vamos orar encerrando este momento. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou te agradecendo, Senhor, por tantas bênçãos, tantas curas, tantas coisas que o Senhor tem feito em minha vida, embora eu sei que não mereça. Te apresento essas pessoas, Senhor, aonde eu vejo alcançar. Entre em seus corações. Abraça, Espírito Santo, a alma dessas pessoas. Liberte,
Cure, Senhor. Visite os hospitais, Senhor, neste momento. Abra as portas de trabalho para os pais e as mães de família que tanto precisam trabalhar. Faz segundo, Senhor, a tua vontade na vida deles. Entra onde eu não posso entrar. Faz o que eu não posso fazer. E fala para eles tudo aquilo que eu não posso falar, Deus. Assim eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia!